Olha isso, eu coloquei 10 mil reais no fundo imobiliário MXRF11 e eu vou te mostrar nesse vídeo aqui exatamente quanto que rendeu. Eu me chamo Matheus Machado, não sou nenhum profissional ou expert especialista em investimentos e finanças, mas eu compartilho aqui um pouco do meu conhecimento e das minhas experiências com os investimentos. Então tudo que eu mostro aqui é o que eu de fato faço com o meu dinheiro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve porque regularmente eu trago vídeos relacionados a isso. Bom, e para quem não sabe, o fundo imobiliário MXRF11, você encontra ele aqui, por exemplo, no aplicativo do Nubank. Então é bem simples e fácil você investir o seu dinheiro nesse ativo. Eu estou aqui na tela inicial do meu aplicativo do Nubank, basta você vir aqui no cifrão, depois clica aqui em investir. Aqui você procura pela sigla do fundo, né? Coloca aqui, por exemplo, o MXRF11 e aqui já abre uma tela, né, com algumas informações desse ativo. O MXRF11, como a gente pode ver aqui, é um fundo do tipo papel. Isso significa que quando você investe nesse fundo, na verdade, você está emprestando dinheiro para o financiamento imobiliário, para as empresas construírem imóveis, tipo um shopping, uma escola, um prédio, né? E aí você recebe juros por ter emprestado esse seu dinheiro. Eu estou aqui no site do Investidor 10, vou pesquisar aqui por MXRF11 e aqui nesse site você encontra todas as informações de qualquer fundo. Então lá no aplicativo do Nubank você compra as cotas, investe de fato no fundo e nesse site aqui você vê as informações, né, do fundo e esse site aqui é gratuito. Aqui na barra de pesquisa é só pesquisar por MXRF11 e aqui já tem agora as informações. Uma cota desse fundo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está custando aqui R$ 9,53 e você consegue comprar quantas cotas você quiser e a partir de uma cota você já começa a receber os dividendos todos os meses lá no seu aplicativo do Nubank. Obviamente que você vai receber uma quantia proporcional à quantidade de cotas que você tem. Se a gente olhar aqui a rentabilidade, está em 11,92% ao ano e essa rentabilidade é isenta de imposto de renda. Pois é, a rentabilidade dos fundos imobiliários não tem imposto. Já as caixinhas do Nubank, por exemplo, que vai render, por exemplo, 100% do CDI, ela vai render 14,65%, mas aí a gente tem que descontar os impostos, né? Então, descontando o imposto dessa rentabilidade, ela vai cair de 14,65% para 11,35% ao ano, ou seja, fica menor do que a rentabilidade do MXRF11. Então, muitas pessoas acabam achando que 100% do CDI vai render mais do que o MXRF11 porque consideram somente o valor nominal, mas quando a gente coloca em questão os impostos, você vê que a rentabilidade do MXRF11 é bem mais atrativa. Inclusive, no último relatório do fundo, eles mostraram que a rentabilidade dele foi equivalente a 120% do CDI. Bom, mas voltando aqui para o Investidor 10, a gente tem aqui uma outra informação importante que é o P/VP. E o que isso significa? Isso mostra se o fundo imobiliário está caro, barato, se está no preço justo. Se o P/VP tiver em 1, significa que o fundo imobiliário está no preço justo. Se tiver acima de 1, significa que ele está caro e se tiver abaixo de 1, significa que ele está barato, está sendo negociado a um preço menor do que ele realmente vale. Inclusive, como a gente está passando por um momento de alta da Selic, tem muito fundo imobiliário sendo negociado a um preço menor do que ele realmente vale. Então tem muita oportunidade no mercado, ou seja, você compra um fundo agora na baixa e aí lá na frente ele vai estar valendo mais, então a sua margem de lucro é muito maior com essa valorização ao longo do tempo. Aqui a gente consegue ver o número de cotistas desse fundo, ou seja, quantos investidores ele tem. O MXRF11 é um dos maiores fundos da nossa bolsa, né, com quase 1,3 milhões de investidores. Aqui a gente consegue ver o valor patrimonial, mais de 4 bilhão, ou seja, é um fundo muito grande e isso traz segurança para o investidor, né? E por último, a gente vê aqui também o quanto que ele paga por cota, 10 centavos por cota. E aqui nessa parte de dividendos ele mostra também quando é que esse fundo faz o pagamento dos dividendos, né? Em torno aqui do dia 15. E aqui no Investidor 10 a gente também tem uma outra ferramenta que é bem interessante, que é o comparador de índices. Se a gente olhar aqui nos últimos 5 anos, o MXRF11 rendeu mais do que o CDI, que
que é a renda fixa, e também rendeu acima da inflação, que é o nosso IPCA. Bom, então agora bora ver quantas cotas de MXRF11 você consegue comprar com R$10.000 e quanto que isso vai render todos os meses. Cada cota do MXRF11 custa em torno de R$ 9,59 no momento que eu estou gravando esse vídeo, então com R$10.000 daria para comprar 1.042 cotas. Então pegando 1.042 cotas vezes 10 centavos por cota, você receberia todos os meses na sua conta do Nubank, livre de imposto, que os fundos não têm imposto, R$ 104,20. Se fosse na caixinha do Nubank ou um CDB, por exemplo, que fosse pagar ali 100% do CDI, você receberia ali, ó, todos os meses, líquido, já livre de imposto, R$ 94,58. E veja o seguinte, tanto as caixinhas do Nubank quanto o MXRF11 são dois ótimos investimentos. Não vai achar que o MXRF11 é melhor e que você deve investir só no MXRF11 porque ele tem uma rentabilidade um pouco maior. Nada disso. Na verdade, o MXRF11, os fundos imobiliários, eles são ideais para aquelas pessoas que querem receber aluguéis, dividendos todos os meses e querem alavancar o seu patrimônio no médio e longo prazo. Já as caixinhas do Nubank, a renda fixa, ela serve, por exemplo, para você montar uma reserva de emergência, serve para aquele investidor conservador que quer liquidez diária e quer uma segurança muito alta nos seus investimentos, né? Então, assim, como eu sempre falo, a melhor opção é sempre diversificar. Então, você tem que montar uma carteira de investimentos que tenha renda fixa, fundo imobiliário, ações, criptomoedas, investimentos no exterior, e aí você define qual a porcentagem do seu patrimônio vai ter em cada um desses investimentos. Esse canal aqui, ele tá cheio de vídeos onde eu mostro como montar uma carteira de investimentos para iniciante, diversificada, com fundo imobiliário, como escolher bons fundos imobiliários. Então dê uma maratonada que você vai aprender muito. E uma dúvida que eu vejo que é frequente é a seguinte: se o preço da cota do fundo imobiliário cair, a rentabilidade também vai cair? E a resposta é não. A variação do preço da cota para mais ou para menos não vai afetar a rentabilidade, os dividendos desse fundo. Agora presta atenção, o preço que você paga na cota do fundo imobiliário vai afetar sim a sua rentabilidade. E como que é isso? Veja só, se você comprar a cota por R$10, por exemplo, de algum fundo, e o aluguel que ele te paga é de 10 centavos por cota, a sua rentabilidade é de 1%, porque 10 centavos corresponde a 1% de R$10. Mas se você comprar essa mesma cota por R$20, seu aluguel continua sendo 10 centavos, que é o que o fundo paga por cota, mas note que a sua rentabilidade ela vai cair para 0,5%, porque 10 centavos de aluguel sobre um investimento de R$20 corresponde a 0,5%. Espero que tenha dado para entender. Se não entendeu, volta 10 segundos e veja de novo. Então, por isso que eu te mostrei lá atrás a relação P/VP, né? Se o fundo está mais barato, mais caro ou no preço justo, o melhor é você sempre pagar menos por um bom ativo, porque assim você assegura uma boa rentabilidade. Então é isso, eu vou deixar aqui essa outra aula que vai te ajudar bastante, então assista essa aula aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, que isso ajuda o YouTube a compartilhar ele com mais pessoas, inclusive faz o YouTube recomendar os meus próximos vídeos para você. Então deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e valeu!